aos alunos do nono ano A, nono ano B, nono ano C. Espero que vocês estejam bem, saudáveis, protegidos, né? Eu gostaria de iniciar falando com vocês a respeito da apostila 6, aquela que fala sobre a Era Vargas. Alguns alunos ainda não entregaram as atividades. Então, não perca tempo, não deixe acumular, precisa fazer esforço. Está difícil para todo mundo, não tem nada fácil, mas a gente vai vencer se Deus quiser. Então, façam as suas atividades e envie para mim. Caso você esteja em dúvida, é só chamar no privado, mandar um alô e a gente vai ter a dúvida de você no que for necessário. Agora, eu quero falar da apostila número 7, que nós vamos passar a partir de amanhã. O título da apostila número 7 é o Nacionalismo na África e na Ásia. Nacionalismo significa um amor muito grande por sua nação. E por que os africanos, os asiáticos, começaram a desenvolver esse amor profundo por suas nações? Porque as suas nações foram invadidas desde o final do século XIX. Então, eu coloquei aqui na tela para vocês verem dois personagens importantes. Tiveram outros? Claro que sim. Mas nós temos o Nelson Mandela, que lutou pela independência, lutou pela organização da África do Sul, e criou uma eleição a partir de 1994. E nós temos do outro lado, lutando pela Índia, na Ásia, Mahatma Gandhi, para tornar o seu país independente da Inglaterra. E aí ele criou toda uma estratégia para fazer isso, foi uma estratégia bastante importante, que eu falo um pouco mais adiante. Se vocês olharem os mapas, vocês verem que os países europeus lutearam praticamente quase todos os países da África e todos os países da Ásia. Fizeram loteamento. Essa parte é minha, essa parte é sua. Então, nós estamos falando da França, da Inglaterra, de Portugal, da Holanda, países que foram, desde o final do século XIX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, e tomaram, e exploraram, né, e trouxeram as riquezas e intervieram lá junto a esses países. Então, por isso que eles estavam lutando para que essa independência ocorresse. Muitas delas ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial, por meio de muita luta, outros por meio de concessão dos próprios países europeus e assim por diante. Então, desenvolveu um sentimento de nação. Aqui é nosso povo, a nossa nação, nossa sociedade, a nossa comunidade. A gente precisa defender-se dos europeus, que eles achavam muitas vezes intrusos dentro daquele contexto. Bom, então eu coloquei alguns dados para você entender que é neocolonialismo novo, novo. Então, fala primeiro do colonialismo lá no século XV e XVI, foi quando Portugal, a Espanha começaram a viajar nas grandes navegações e começaram a conquistar países fora da Europa. E esse neo é a partir do final do século XIX, início do século XX, onde as potências europeias agora vão principalmente para a África e para a Ásia para explorar o continente. Temos alguns dados, né? Processo de dominação política e econômica pelas potências capitalistas. Isso, após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus entraram em crise, o que facilitou a independência desses países africanos e desses países asiáticos. Então, primeiro, vamos pensar e falar dos países africanos, né? Houve muitos movimentos nacionalistas, coloquei alguns aí, olha, FNLA, né? Frente Nacional de Libertação de Angola, o Movimento de Libertação da Guiné, Frente de Libertação de Moçambique, ou seja, eles se reuniram em grupos políticos para fazer frente aos que eles consideravam invasores, exploradores das suas riquezas, exploradores do seu povo, exploradores do seu país. Então, eles unidos para expulsar esse pessoal do território deles, né? E aí eu coloquei mais embaixo a independência da África do Sul, porque ela aconteceu em 1961, né? Nós estamos passando na meada do século XX, né? E aí, em 1994, com a eleição do Nelson Mandela, pôs fim a um grave acontecimento histórico que aconteceu naquele país, chamado apartheid, onde brancos não se misturavam com negros, mas não era só na fala, era uma política de Estado. Isso era muito complicado. Já na Ásia, eu coloquei alguns textos, só porque era muito amplo, para não ficar muito grande. Havia o mito da superioridade do homem branco,
E esse mito foi aos poucos se quebrando, principalmente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Que superioridade é esse? Que se faz guerra e se mata as pessoas, né? Na Índia se formou o Partido Nacional Indiano, tendo Mahatma Gandhi na frente. E em 1945, a Coreia deixou de se submeter aos domínios japoneses. Aí teve a libertação do Camboja, da Malásia, de Singapura. E aí, depois que esses países ficaram independentes, eles herdaram os problemas de caráter socioeconômico, os quais são percebidos até os dias atuais. Que problemas hoje? Desestruturação, pobreza, miséria, porque esses países precisam se erguer, se reconstruir. Agora vamos falar um pouquinho das atividades. As atividades estão ligadas tanto às imagens, vocês virem na apostila, e também aos textos principalmente. Quais as principais causas que levaram para a descolonização da Ásia e da África? Se vocês puderem fazer separadinho, bem bonitinho, né? Colocar a África ou a Ásia primeiro, depois mais embaixo, não colocar tudo junto na hora da leitura, facilitar, né? Depois eu coloquei duas questões de múltipla escolha, a segunda e a quarta. Aí vocês vão ler com paciência e vão calcular, só tem uma resposta certa, não marque mais de alternativa, tá? Então vocês vão calcular qual é a resposta correta. E na quinta questão, você nunca sabe que resultado terão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Eu pedi para você fazer um texto comentando essa frase. Se não fizer nada, não virão resultados nenhum. Então fica assim, vocês respondam o quanto antes, se tiver alguma dúvida, falem comigo, e aí eu posso esclarecer, posso ajudar da melhor forma possível. Fiquem com Deus e bons estudos, de firmeza. É difícil mesmo, mas é com a dificuldade que a gente cresce, com a dificuldade que a gente vence. Fiquem com Deus e até a próxima.